Oi, pessoal! Começa agora mais uma edição do Roteiros de Sucesso Fora do Estúdio. Hoje vamos falar sobre o mundo automotivo. Carol? Pois é, Raíssa, a nossa convidada de hoje é uma mulher especial, referência no mercado, inclusive é a nossa colega de profissão, né? Nós estamos falando da Francine Covelli, que é brand aqui na Forboss. Seja bem-vinda, Francine. Muito obrigada, meninas. Raíssa, Carol, é um prazer enorme ter vocês aqui hoje na empresa. Eu fico muito feliz que a gente já somos colegas de profissão, mas temos uma interação muito grande, né? Profissionalmente falando, não só profissionalmente falando, eu gosto muito de vocês. Então, fico muito feliz e honrada por ter o Roteiro de Sucesso hoje aqui na empresa. Prazer é todo nosso. A gente já chega impressionada aqui com o ambiente, né, Carol? Com como somos recebidas aqui também. Então, já começamos te dando parabéns. Obrigada. E a entrevista, vamos começar do começo, né, Carol? Conta pra gente um pouquinho da sua jornada, Francine. Nossa, essa pergunta é boa, né? É boa, é complexa, porque você meio que vai assim no tempo e fala, nossa, por onde que eu começo? Mas eu acho que toda profissão, né, eu tenho muitos anos de carreira, então acho que tudo vem consolidado, às vezes também de uma infância. Não sei se com vocês foi assim, né, acho que televisão pra gente naquela época, porque eu sou mais velha que vocês, então eu acho que naquela época era um eletrodoméstico muito mágico, assim. Então tinha um entendimento de que aquela maquininha ali podia projetar o mundo, né, então eu já muito criança, eu tinha essa noção de que eu achava tudo aquilo muito fantástico e queria fazer parte. E aí a minha mãe, que bom, né, ela entrou nesse sonho. Então, quando eu era criança, eu já participava, eu morava em São Paulo, morei em São Paulo até 12 anos de idade. É paulista. É, exatamente, nasci lá. E aí a minha mãe entendeu que era um gosto meu, então ela me levava para os testes quando eu era criança. E a loucura maior disso, né, loucura boa que eu digo, é que naquela época, mesmo criança, com 6 anos de idade, eu não tinha a concepção que eu tenho hoje de marca, que exatamente é a mesma coisa que eu faço hoje, mas eu já divulgava algumas marcas quando eu era criança, não tinha essa concepção de importância, mas para mim era uma brincadeira, né? Eu estava sempre me divertindo ali e tal, nunca foi forçado para mim. Mas eu tinha esse entendimento já de que eu tinha uma responsabilidade em colocar um produto para que as pessoas pudessem acessar. Então, mesmo criança, quando eu desfilava, fazia comerciais, né, de boneco, de roupa, eu tinha esse entendimento de que para mim aquilo ali era muito mágico e eu via que sentia que tinha uma responsabilidade nisso. E aí, quando criança, mas aí com 12 anos de idade, fomos morar em Fortaleza, né, no Ceará. E pra mim foi maravilhoso, porque era aquela concepção de que vou morar na praia, sabe? Assim, vocês já moraram Não, mas na praia não. Férias era sempre quero estar na praia, Quero né? estar na praia. Então, assim, a gente foi morar num lugar maravilhoso, turístico e tem essa... E o Ceará é um lugar que tem um povo muito acolhedor. Então isso foi muito bom, né? A gente criou grupos lá, encontros e conexões com outras famílias. Então a minha formação acadêmica e profissional foi toda em Fortaleza. Então eu me formei em artes cênicas. Olha! Foi muito legal. Me formei em artes cênicas, então tenho curso de artes dramáticas, que é legal esse curso, acho que para todas as profissões, né? Porque você tira aquela parte de timidez, você consegue se comunicar melhor com as pessoas. Então foi maravilhoso para mim essa fase da vida, e jovem, né? Então assim, quem imagina, mas naquela época eu com a minha bolsinha hippie, indo pro teatro, e era muito gostoso de fazer. Então tive essa fase do teatro, e aí logo depois eu já ingressei fazendo jornalismo, né? Que era uma carreira que eu já queria continuar na comunicação, e era comunicação social, né? Não sei se é ainda assim que fala hoje, porque Acho o mundo... que é. Na minha época também era comunicação social. Também. E aí tinha a publicidade e o jornalismo. E o jornalismo, e a gente ficava em dúvida o que ia fazer. Como ia seguir. E aí eu fiz comunicação social, me formei. E aí ainda na faculdade eu senti a necessidade já de começar. Então eu sempre fui muito de prática, né? E aí eu comecei no ano 2000, foi quando eu ingressei em televisão. Então aí tem uma base boa de tempo. Ingressei e assim, na minha trajetória, ao todo foram 15 anos trabalhando em emissora de televisão. E nesse comprometimento, né, de você representar uma marca, você representar o nome de uma empresa e de você poder levar um trabalho que seja exemplar para as pessoas que estão assistindo. Então é muito o que vocês fazem também, né? Esse compromisso com o público de levar o melhor sempre. Então eu tive sempre muito esse compromisso, mas eu sempre gostei de me desafiar muito.
Então, assim, eu nunca gostava de fazer o que era pedido. Eu fazia o que era pedido, mas eu gostava de inventar. E aí, além também. exatamente. E nessa história de inventar, eu acabava criando uma diferenciação e aí acabava me destacando por isso. Então, fui muito feliz nessa época de televisão, tive ótimos frutos. Era uma época que não existia internet. Então, imagina, você que está assistindo a gente, às vezes nem imagina o que é não ter o Google, né? O que não é o YouTube. Então, era uma fase mágica, onde tinha, por exemplo, o meu programa de entretenimento e as pessoas sentavam para assistir na hora marcada e foi, não vê de novo. Então, era assim, um compromisso fiel, né, que o público tinha naquela época com a TV, né? E era um compromisso até de família também, sabia, Carol? Porque sentava todo mundo ali, vai começar! Vem, gente, começou! Tempo bom, eu sinto falta desse tempo. Não viu? é? Eu sinto também. Eu acho que foi um tempo valioso que não volta mais, Não volta. né? Não volta. Minha filha Verdade. hoje é outra geração. Então, havia essa importância e eu gostava de me diferenciar. Então, mesmo na faculdade, já entrei com estágios. Engraçado que o meu primeiro estágio foi não remunerado, porque eu lembro que na época, é legal falar isso porque hoje eu treino muitos jovens. Na verdade, eu nem gosto de falar assim que eu treino, né? Porque treinar parece que você está colocando ali numa caixa. Mas, na verdade, eu vejo a importância que a empresa tem de valorizar aquele profissional e de ensinar para que ele melhore, para que ele mais rapidamente desenvolva as habilidades dele, porque daí ele cresce mais rápido e automaticamente a empresa cresce também. Então eu vejo muito essa importância. Então naquela época eu entrei muito jovem, não tinha muito esse sistema de treinar a gente e tal, mas eu lembro do diretor falar assim, olha, Francine, nós preenchemos o estágio, não tem vaga. E aí eu falei, não, mas como é que eu posso fazer? Ó, você quer ficar 6 meses? Só experiência? Eu falei, quero. Conclusão. Então eu meio que pagava para trabalhar, né? Porque eu tinha que ir até a empresa. Né? E não recebia. Exatamente. Mas foi maravilhoso, não me arrependo. Eu acho que o profissional que ele tem essa proatividade, principalmente o jovem, né? De não estar ali esperando a coisa acontecer, mas de ir atrás, de se mostrar, de correr atrás mesmo, que é uma coisa até árdua, né? E aí, antes disso, até eu trabalhei numa outra emissora, que eu ia à noite, era produtora, aí ia... Enfim, tem várias histórias engraçadas. Correria, né? Vida de jornalista é correria. E eu era muito estagiária, muito nova, muito inocente também, né? Então, tem histórias muito engraçadas. E aí, depois eu fui para essa outra emissora, que eu trabalhei 6 meses de graça. Conclusão, fiquei 5 anos trabalhando na empresa. Tive oportunidades como fazer programas ao vivo, substituir apresentadoras ao vivo, né? Quem que vai? Eu tava lá. E vai você, Francine? Eu falei, estamos aí. E obviamente que eu não era uma excelente comunicadora naquela época, quando eu vejo eu até dou risada. Mas eu falo, tudo isso foi importante para que eu me formasse, para que eu tornasse quem eu sou hoje. Então eu acho muito bonito, assim, quando eu falo com os meninos, acabei de contratar um menino de 18 anos. Então, na minha equipe tem um de 20, um de 19, um de 18. E aí e eles me dão muita moral, assim, sabe? Porque eles falam, não, eu admiro a Francine pela história que ela tem e por tudo que ela passou. Então, eu passo essa experiência para quem trabalha comigo e aí eu faço um time forte dessa forma, né? E aí, trabalhei esse tempo, fiquei 5 anos nessa, depois 5 anos em outra, fiz conexões nacionais, trabalhei em Fortaleza. Então, depois vim pra cá. Então, assim, profissionalmente falando, foram 15 anos de televisão. Francine, assim, conta pra gente então, porque você é paulista, nasceu em São Paulo, aos 12 anos foi pra Fortaleza, mas o que te trouxe pra Brasília que hoje você mora aqui, né? Menina, tava dizendo, eu parei só quando eu falei o amor, né? Ai, passada, não acredito. Conta mais. Como eu tô romântica. Quero me inspirar. Ela era super, assim, consolidada lá com o seu programa em Fortaleza, né? Então conta, que ventos te trouxeram pra cá? Esse vento aí, né? Tava um vento assim, um vento bem romântico. E eu falei, vou surfar essa onda, meu amor. Essa onda eu vou deixar passar. Adoro, quem vive o amor da plenitude. Não vou ficar encalhada aqui de jeito nenhum.
Isso com quantos anos? Desculpe a pergunta, Francine. Você sabe que eu tô nova, né? 27. Olha. Não, 27 eu anos. conheci ele com 27 anos. Que é. maravilha. Tava Lá em madura, Fortaleza, né? Conta essa história pra gente que a gente Lá em adora saber Fortaleza. essas coisas. Aí é bom que eu tava assim, né? Tipo, aqui é como se a gente estivesse num restaurante. Ai, Raíssa, eu te falo. É um bate-papo de amigas É um bate-papo de amigo. Mas é legal porque a gente inclui as pessoas, né? E aí, às vezes, a gente encoraja pessoas, a gente muda a mente das pessoas. Eu acho que essa é a nossa função aqui, com né? certeza. Eu e Raíssa sempre aprendemos um pouquinho com os nossos convidados. Então imagina quem tá em casa, Com né, certeza. Raíssa? Então, eu trabalhava na TV Cidade de Fortaleza, que é a Record de lá. E foram 5 anos nessa emissora, né? Nesse total de 15, foram 5 lá. E aí eu tava fazendo uma cobertura para o Fortal, que é, menino, o carnaval fora de época de Fortaleza. Você né? já foi, Carol? Não fui, mas Carol. agora eu Foi, não? acho que fui, Raíssa. Tô perdendo tempo. Fala, chefe. Amiga, A Carol que gosta dessas coisas de carnaval. Chefe, me escala aí pra eu fazer uma cobertura de um evento. Não, meu ritmo é música baiana. Eu sou música Olha. baiana total. Se vocês for vamos fazer alguma coisa no carro, é música baiana. Saulo, Legal. Ivete, entendeu? Me leva, me projeta pra outra vibe. Por isso também, depois a gente fala de concepção de marca, água de coco, quer dizer, você tá na Bahia aqui. É a meu amor. sensação da verdade. experiência, né? Tô bem à vontade, tô bem em casa. bem à vontade. É isso que eu quero passar pros nossos clientes também. E aí eu tava no Fortal e tava um dia muito massa, porque eu lembro que o Fortal passado não tinha rendido tanto, porque você sabe, né? A gente que é apresentadora, mas tem dia que você fala, não rolou, não, vou ter que eu faço com esse programa? Mas esse dia especificamente rendeu muito. Você tem uma noção, sabe aquele dia que você consegue entrevistar todo mundo? Então eu tava... Dá tudo certo. Tudo certo. Eu falo, gente, rendeu demais esse programa, tô arrasando aqui e tal. E naquela época também não tinha internet, então a gente se conectava muito com as pessoas. Então eu estava muito conectada com as pessoas que me assistiam e foi muito legal. E eu falei assim, bom, geralmente eu gravava e ia para casa. A caseira, né? Fazia a linha caseira. Mas aí nesse dia eu falei, não, eu vou continuar, né? Eu tô tão feliz porque realmente tão certo, entrevistei Ivete Sangalo, Saulo e no trio, né? Porque fazer camarim é aquela coisa mais engessada. Então, por exemplo, eu consegui fazer a Ivete no trio. Então, enquanto ela estava cantando, eu lá, né? Eu tenho essa cena. Ivete, fala pra ele. Emocionadíssima, né? Ela ia cantar no Madison Square Garden. Era a época que ela foi pra Nova York, um negócio assim. Aí eu, me fala, a sua novidade. E ela toda, né? Ali, aquela voz. Então, Francine, olha, voltar não sei aonde, lá em Nova York, vai ser maravilhoso. Então, assim, a Ivete, ela tem uma energia interna. Que eu falo, gente, essa mulher... Absurda, né? É, maravilhosa. E muito verdadeira, que é isso que eu prezo nas pessoas, né? Que às vezes essa questão de você não estar se comunicando e você não passa a verdade. E Ivete ali, meu amor, era verdade em pessoa. Então eu estava muito animada, fiz várias entrevistas e subi no camarote. Quando eu subi no camarote, dei de cara com quem? O Gu Mendes, porque na época ele tinha ido vender um carro para o dono da emissora. Explica pra quem tá em casa quem é o Gu Mendes. O Gu Mendes é meu marido hoje. Ele foi efetivado. Aí você fala mais conhecido como meu digníssimo. O Gu Mendes. E aí ele estava no camarote, porque ele foi a trabalho para Fortaleza e aí acabou ficando também lá para se divertir, porque é um evento maravilhoso, né, o Fortal. E aí, enfim, fiquei no camarote e aí a gente ficou no camarote, tudo lá brincando e aí foi assim que eu o conheci, né? Ele ficou lá, assim, me observando, eu já tava meio encalhada. E ele lá olhando, eu falei, mas tá olhando demais. Hoje eu entendo, meu marido realmente ele é assim. Ele não chegaria. Né? Nós temos 14 anos juntos, Olha. né? Isso foi no Fortal de 2010. Tem tempo. Caramba. Aí encontrou lá, tá vendo, Carolina, aqui? Encontrei, tá vendo? Sai um monte de festa. E ele ficou o quê? Ficou essa é a minha versão, né? Depois eu te entrevista ele. Depois eu me entrevistar ele. A minha versão, mas olhou demais, porque a gente tá olhando demais, entendeu? Já tá muito assim. Então, engraçado, eu nunca fui aquela pessoa de chegar na pessoa e falar, ai, tudo bom, tô afim de você. Tanto que eu tive 2 namorados, e o Hugo foi o segundo. Então, eu sempre fui aquela pessoa mais tranquila. Só que ele ficava me olhando muito, eu sentia essa energia. Eu falei, tá olhando demais. Tá olhando demais, não faz nada, tá me incomodando essa coisa que ele tá olhando demais. Aí eu cheguei, aí fui eu que beijei ele. E você nem sabia quem era ele? Não, não sabia exatamente. Eu só sabia que eu queria ali aproveitar, porque eu já tava um tempo sem namorar. E aí eu falei assim, não, gente, uma gracinha, né, paqueira. Vamos ver o que sai Naquela época, daqui, acho que eles né? falavam paquerar. Não sei o que falou hoje, crush.
Aí Vamos ver se chegou rola lá um alguma crush coisa. na cidade do nada, começou a me olhar e eu falei assim, gostei, gente, é muito E aí? educado. Chegou Eu nele? achei ele educado, porque geralmente, né, às vezes tem aquele homem que chega e já quer te agarrar. E eu falei, um gentleman, né, uma pessoa educada. Uau. E aí, beijei ele, né, fiz a saidinha. É uma aquela mulher de saída. iniciativa, hein? Ela é de Às iniciativa. vezes, entendeu, Carol? Às vezes é preciso, ou Às seja, eu tô vezes é anotando as preciso. dicas, Anota gente, tô as anotando. Entendeu? Às vezes você tá ali, você pode estar mudando a sua história, né, num portal do Uau. nada. Verdade. Realmente. Não é? E aí no dia seguinte falou assim, vamos jantar comigo. Eu falei, querido, vou, né? E aí eu tinha mais um dia de Fortal pra gravar, saí do Fortal e fui jantar com ele. E aí no jantar eu senti que a conversa foi boa, porque eu acho que isso que é o que fica, entendeu? Não é atração ou coisas assim, mas você precisa se conectar. Essa conversa fiada de que os opostos se atraem, eu acho meio complexo. Porque a longo prazo, você vai querer uma música, a pessoa tá lá no rock, você tá na música baiana. Aí você já tá, nada a ver, né? Aquele domingo, a pessoa no rock. Não tô dizendo que isso é ruim não, mas você tem que gostar pelo menos de um soul, entendeu? Você tem que gostar de um Tem jazz. que ter uma similaridade. E já ele não, por exemplo, eu tô na música baiana, ele já gosta de um sertanejo, uma coisa bem brasileira. Então a gente criou gostos em comum, a gente gosta muito de se desafiar, de se desconectar, de ir além, sabe? Sabe aquele casal que não se contenta no sentido profissional, óbvio, de que dá pra melhorar, de que dá pra ser mais, de que não tem que estar estagnado. E isso é que eu gostei, porque às vezes a gente se relaciona com alguém, eu dou conselhos amorosos também para alguns jovens. Depois eu quero um programa Que não só é de seu conselhos caso. amorosos. Que às vezes você vê que a pessoa, ela tá te colocando para baixo, ela não tá valorizando as suas conquistas. Então, como que você vai crescer, né? Como que você vai ter momentos na sua vida onde você se veja realizando coisas, porque todos nós queremos realizar. Eu acho que mesmo que seja não profissionalmente, mas que seja na maternidade ou em cuidar do lar, mas eu acho que ali você encontra uma conexão de entender, não, esse cara me valoriza independente da minha vontade, ele sabe me colocar pra cima, ele sabe conversar, sabe? Ele sabe pegar o meu melhor. E aí a gente tem essa conexão já desde muito tempo. Essa conversa, esse jantar foi muito bom, porque ele morava em Brasília. Aí sim, eu descobri que a pessoa era de Brasília. Eu achei ótimo, porque eu falei assim, nada a ver, né? Tô jovem, ele mora lá, eu moro aqui, é bom que eu não preciso ter compromisso com ninguém. E aí, conclusão. Aí que se enganava, né? Conclusão, ficamos 2 anos namorando à distância. Uau. O que foi bom Numa também, às vezes dá, viu, amiga? Às vezes dá, porque você deixa cria... saudade, Mas lá não tinha né? WhatsApp, Total. não tinha WhatsApp nessa época, era mais difícil namorar. à Menina, distância. sabe o que era? Rádio Nextel. Era rádio. MSN depois, no computador. Era rádio. Passava um rádio aqui. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Vai ver. E aí ficamos namorando 2 anos à distância. Como eu já tinha independência financeira também, era muito bom, porque a cada 15 dias eu viajava. Então eu ia, a cada 15 dias eu vinha pra Brasília, que eu tinha que saber quem era a pessoa, né? Porque eu tô me relacionando. Com quem, né? E ele sempre ia nos lugares aqui e cumprimentava pessoas. Aí eu falava, tá legal, não tô com nenhum maluco. Porque imagina, de outra cidade, verdade, você não conhecia tinha muita ali a pessoa, o referência. passado dela, não tinha né? Aí referência. você fala, não vou ficar num exatamente. hotel com a pessoa que eu não... Entendeu? Você fica meio... conheço, Ah, né? mas ele fez uma coisa que me pegou. Essa foi boa. 15 dias depois ele voltou pra Fortaleza. Aí ele falou assim, olha, eu vim só pra te ver. Aí eu falei, aí nunca ninguém tinha soltado Uau. essa frase, né? Aí eu falei, que romântico. Nossa, coisa de filme, né? Veio só pra me ver. Nem Realmente. sei se era mesmo até hoje, acho que sim. Mas Eu acho também. eu me apeguei nisso. Eu achei isso muito... Achei romântico. Acho que o romantismo tem que ter também. Enfim, ficamos 2 anos namorando à distância. A cada 15 dias eu vinha pra cá, a cada 15 dias ele ia pra lá. Até que chegou o ponto que eu já estava inquieta, eu já queria me mudar de cidade. E aí eu falei, bom, então vamos resolver a vida aí, né? Porque eu já tô querendo me mudar de Fortaleza. E aí eu falei assim, aí ele falou, então vem morar aqui em Brasília. Aí eu falei, não, calma. Eu queria viver uma emoção em São Paulo. Aí eu falei, vou pra São Paulo, passei quase 1 ano em São Paulo e depois eu vou morar em Brasília. Eu quero viver eu quero ter um entendimento mais profissional da minha área, porque eu sempre estive muito confortável em Fortaleza, né? Sim. Eu construí uma carreira, as pessoas me conheciam, me valorizavam por isso, eu sempre fui muito grata às pessoas lá.
que me ajudaram a construir a profissional que eu sou. Então, mas para mim era um ambiente confortável, né? Meu trabalho, minha casa, e é isso. Você queria sair um pouco ali da zona de conforto, né? Eu já queria me desafiar mais, eu queria desbravar mais, me deparar com situações em que eu tivesse que confrontar e resolver, sabe? Eu tô precisando encontrar um mundo. Eu não sei se tem a ver com signo, diz que Sagitário é muito assim, né? Não sei. Caramba! Aí foi para São Paulo, passou essa temporada lá, mas manteve o relacionamento à distância. Continuei com ele. Para mim foi ótimo ter ido a São Paulo, porque aí foi que eu comecei a entrar no mundo dos negócios, propriamente dito. Que aí eu entendi que até uma emissora de televisão, ela gira em torno de contratos e de negócios que são fechados, obviamente, dentro do que está ali, da importância que a emissora tem, mas é uma empresa. E eu não via por esse lado, eu via só a comunicação, né? Eu era muito jovem. Era muito cabeça de jornalismo ali, né? E aí depois a gente vai entender que existe um comercial, existe uma área técnica, né? Tudo. E aí eu entendi que, de fato, às vezes o que fazia a pessoa entrar não era necessariamente o talento dela, mas era o negócio que tinha ao redor dela. Às vezes ela ser uma mulher de negócios facilitava a estada dela lá, porque ela trazia empresas e ela sabia fazer com que o negócio estatisticamente ou crescesse em crescimento de porcentagem, sabe? Tá? Em um ano, qual o crescimento que você trouxe, de que forma você agregou para a empresa. E aí foi quando eu comecei a ter essa percepção de negócio, mas ainda não me via como uma pessoa desse mercado, porque isso tem mais de 10 anos, né, isso. E aí eu falei, entendi. Então não é essa Alice no País das Maravilhas que eu tô, né, achando, tudo bem. Realmente, eu tenho muitos anos de profissão, faço aqui um programa ao vivo, leio o TP, decoro o TP, eu faço isso aqui. Não, tinha também algumas relações intencionais, que são as relações mais fortes de qualquer empresa. E aí, diante dessa situação, eu falei, tá, então agora eu preciso me especializar e eu quero entender melhor como é que isso funciona. E foi quando eu vim para Brasília e aí eu entrei numa emissora como sócia do programa. E aí o programa era meu e eu colocava o programa no ar. E foi quando eu virei pela primeira vez uma empreendedora. Foi quando eu tive meu próprio negócio em comunicação. Caramba! Quando eu saí de São Paulo com essa nova percepção, e aí foi na Band que eu fiz com eles, o programa era meu e eu colocava e a gente dividia os lucros. Exato. Olha que interessante. Assim você chegou em Brasília, então, mas você chegou bem, né? Cheguei bem, porque eu já estava com a bagagem, né? Também dava... Chegou bem em Brasília. Bem, posicionada no mercado. Cheguei posicionada, né? E assim, maravilhosos, assim. Todas as pessoas que eu trabalhei em emissoras, eu tive muita sorte nesse sentido profissional. É claro que às vezes você encontra pessoas que não vão agregar na sua vida, mas essas te fortalecem, né? Porque emissora é muita gente, né? Tá? Isso é muita gente convivendo e tal. Mas as grandes pessoas que eu trabalhei em todas as emissoras, o Fashion TV também, que era o canal oficial do São Paulo Fashion Week, e que eu fiz a cobertura. Então, todas as emissoras eu sempre fui muito grata, porque eu sempre aprendi muito. E aí, quando foi Band e Fashion TV, eu já entrei com a concepção de empreender. Então, o programa já era meu e da emissora e a gente tinha parceria, já era um negócio. Né? Já era um negócio mais lucrativo para mim, porque daí a gente vendia e eu conseguia administrar aquilo de uma outra forma. Tinha que gerir equipe, né, e tudo. Realmente é um papel... Produtora, eu tinha que resolver tudo. Tinha a concepção do negócio. Então, o fato de eu começar muito novinha, que é o que eu falo, me ajudou a ter experiência, porque eu sei editar, eu sei colocar... Você pediu uma Netflix no ar, eu coloco. Que é muita concepção do que eu faço aqui hoje. Então, esse cinema que eu crio, nesse despertar de desejo dos produtos, é muito baseado na experiência que eu tive ao longo da minha trajetória toda. Francine, e aí você chegou então em Brasília, né? Continuou na área do jornalismo. E quando você fez essa migração então para o mundo automotivo? Porque nós te apresentamos aqui, inclusive, agora como brand da Forboss, né? Explica pra gente o que é brand, o que é a Forboss, pra gente entender, né, quem tá acompanhando aqui o nosso bate-papo, saber, né, como que você caiu assim nesse mundo. Exatamente. Foi uma construção, foi não foi sequencial, não foi assim, vou sair e vou fechar uma porta, abrir outra, não.
porque como eu já estava na Band, nessa concepção do meu negócio, bom, vamos ao brand, calma aí, né? Vamos à primeira pergunta. O brand, na verdade, ele não tem uma tradução literal, né? Ele é a estratégia de concepção da marca, ele é a forma que você vai fazer essa gestão da marca. Então, na verdade, meio que eu entendi que isso sempre teve tudo muito a ver com toda a minha vida, desde quando eu era criança, desde quando eu tinha essa concepção de quando eu fazia propagandas quando eu era criança, até depois eu ir para entrar no teatro, depois eu ir para Fortaleza, eu virar uma apresentadora que fazia todos os comerciais da emissora, então eu tinha esse cuidado de concepção de marca, de fazer o roteiro, de criar diferenciação, de agregar valor, de colocar essa marca de uma forma que ela pudesse ter um crescimento de mercado. E depois eu comecei a fazer isso com os meus programas também, porque eu não gostava de fazer o que estava todo mundo fazendo. Então eu pegava uma coisa que eu via nos Estados Unidos, por exemplo, eu tive um quadro aqui em Brasília que eu dirigia com um artista. Então eu colocava um monte de GoPro, e aí eu digo, cara, eu fui muito corajosa que eu inventei isso. Eu cantava, é aquele mesmo do James, acho que é James Gordon. Enfim, ele tem um quadro desse, e eu cantava com alguns artistas e dirigia, entrevistava, então, mas a galera achava, tinha uma percepção diferente disso. Era algo diferente, né? Que não era tinha... algo diferente. E carros bonitos, eu estava de Range Rover, então dava mais uma posição. Então, quando eu estava mesmo? Explicando o brand, né? O que é o brand, que você disse que isso veio desde o início. Exato. da Aí sua vida. o branding, ele é a estratégia de gestão da marca. Então, nessa lógica que eu já estava, e eu já vinha para cá, porque mesmo estando nas emissoras, eu ficava aqui e eu olhava o que estava sendo feito. Aí eu falava, aí eu começava a loja filmar. já existia quando você veio. A empresa tem 10 anos, que é um valor, que é um tempo super hábil, né, de crescimento empresarial hoje com a tecnologia e as novas formas de você conquistar e chegar à sua nova lead, seu novo cliente, você consegue ter um crescimento muito grande, né? Você vê grandes empresas e artistas, em 10 anos eles ganham projeção. Então esse ano eu faço é uma data comemorativa de campanhas e publicidade que é os 10 anos da marca. Então, até das últimas revistas que saíram agora, da Cool Magazine, por exemplo, que eu coloco a Forbos comemora 10 anos, né, construindo valores e atuando fortemente em todo o país. Que essa é uma concepção de branding também. E aí eu vinha pra cá e eu ficava filmando os carros. Eu fazia, aí eu queria postar, aí eu ficava nessa coisa. E eu comecei a me encantar muito por entender a minha importância aqui dentro. Aí eu falei, tá vendendo, mas com o desejo despertado vai vender muito mais. Com a marca aplicada vai vender muito mais. Com a percepção do mercado em relação a isso vai vender muito mais. E aí foi o momento que eu peguei toda a minha bagagem desses 15 anos de emissora e 2010, né? Então, que foi quando eu comecei em televisão. E aí eu peguei toda essa minha bagagem profissional e comecei a aplicar nessa estratégia, nessa concepção há 10 anos atrás aqui dentro. E há mais ou menos uns 3 anos, aliás, depois que a minha filha nasceu, né? Você vê que depois que eu virei mãe, tudo mudou. E aí eu morei em São Paulo, voltei já com a empresa, morei pra gente até eu poder entender um pouco mais o mercado. E quando eu voltei, eu já voltei aplicando efetivamente o branding. Então, o branding hoje aqui de forma efetiva há 1 ano que eu coloco em prática. E Francine, temos um cenário aqui atrás para quem está nos acompanhando, um cenário inclusive diferente, né? Estamos no quadro Saindo do Estúdio. A Forbos, então, é uma empresa voltada para veículos luxuosos. Explica pra gente como que vocês se definem, como que vocês se apresentam. Exato. E aí até vem do Hugo, né? Que é meu esposo, ele é CEO da empresa hoje. Eu sou a CMO da empresa, que aí a gente já dá uma diferenciação hoje, que é o CBO, que é o Chief Brand Officer, que branding que vem dessa concepção de crescimento. Então é quando você coloca a marca em crescimento, usando várias estratégias para isso. Então, hoje a Forbos é muito focada para carros exclusivos em configuração personalizada. Então a gente trabalha muito essa meta hoje, gerando essa exclusividade para os nossos clientes, e gerando também um atendimento mais exclusivo, mais personalizado. Que eu acho que pede, sabe? É um momento em que a pessoa ela vai comprar um ativo, um carro,
acima de R$500.000, que é mais ou menos o ticket médio que a gente trabalha hoje aqui, R$500.000, e aí o céu é o limite, né? Porque os nossos clientes, vamos falar, graças a Deus, são bem valores. criativos e isso nos ajuda também. Então, a gente trabalha com carros que são todos laudados, certificados pela DECRA, que é uma certificadora mundialmente conhecida. Então, o cliente ele se sente muito bem cuidado e muito bem assessorado do começo ao final da compra. E principalmente após a compra, que é o pós-venda. Então, você ter um carro exclusivo, um carro que tem um valor de mercado alto, então a gente sente essa obrigação de poder fazer essa assessoria para o nosso cliente, e é isso que ele gosta, e é por isso que a gente tem clientes tão recorrentes, né? 50% dos nossos clientes de compra mensal são clientes que voltam. Porque muitas vezes, as pessoas pensam, compra um carro para a vida, né? Mas não é, então tem muito upgrade de carro. Então, às vezes o nosso cliente ele troca de carro muito frequentemente, de acordo com os novos lançamentos. Então, a cada 6 meses, 1 ano, até 3 meses, os nossos clientes costumam trocar de carro. E o branding entra dentro dessa fidelização, essa concepção de marca, de que a gente tem uma empresa, tem os produtos, mas tem a marca também, né? E hoje essa importância de estar no mercado e fazer com que o mercado entenda, tenha essa percepção em relação à marca é muito importante. E isso é gerado dentro de uma diferenciação de mercado. Porque ser igual a todo mundo, é o que eu falo, não destaca ninguém. E as pessoas querem o mais fácil muitas vezes, né? De não criar uma coisa nova. Vocês hoje criaram uma coisa nova, vocês saíram do estúdio, estão numa empresa, então tem um movimento, tem uma informação diferente. Então criaram um diferencial naquilo que todo mundo está fazendo, e isso serve para todos os segmentos, né? Não só de carros Prime, mas todos, um salão de beleza, um restaurante, né? Ninguém precisa de mais um restaurante, ninguém precisa de mais um salão, ninguém precisa de mais um podcast. As pessoas precisam de coisas diferentes para que elas possam encontrar uma identificação que diferencie, que crie conexão, mas que ao mesmo tempo se destaque no mercado. E só vai se destacar pessoas que criam novas concepções. E aí, dentro dessa visão, dessa minha experiência de muitos anos de trabalhando, eu comecei a aplicar o branding aqui dentro, efetivamente há 1 ano, com uma equipe maravilhosa, porque, né, com muito cuidado também com essa equipe, e sempre me preocupando em estar atualizada, porque do tempo que eu me formei para cá, a comunicação é outra, ela morreu, nasceu de novo. É verdade. Então, se a gente não se recicla, a gente não está atento aos novos termos, né, principalmente dentro do mundo dos negócios, a gente realmente fica para trás. Então, eu sempre procuro estudar muito, me atualizar muito, entender como que o mercado, qual é a nova forma de consumo, como as pessoas estão comprando. Eu sou uma consumidora desse mercado, então isso me ajuda muito a entender como que o meu cliente quer ser bem tratado. E você tem que entender o seu cliente, né? Se você entende, você sabe quem ele é, você tem muito mais chances de acertar e de fidelizar. E o branding, ele te proporciona tudo isso. Francine, quando a gente fala sobre o diferencial da Forbosa, o que nós podemos destacar aqui? A gente já percebe pela recepção de vocês, né? Vocês têm um menu aqui que a gente escolhe o que quer beber, olha só. Você já chega sendo bem recepcionado, né? Tem um interfone ali, então não é uma loja que fica aberta, né? Ela está ali à disposição, mas você chega, se apresenta. Aqui tem as opções do menu de vocês. Estamos com uma água de coco, tô até me sentindo em Fortaleza aqui agora. Não tá maravilhoso? Tomei meu cappuccino, vou pra água de Música coco baiana, agora. música baiana. Entra uma Veveta aí, a Veveta que tá no comando. Do macetano aqui. E aí vocês, qual o diferencial de vocês aqui em comparado com outras lojas nesse mercado? Exato. Eu acredito que a experiência do cliente é o mais importante. E o branding, ele é muito maior do que tudo isso, que ele abraça toda essa concepção de várias ações que são criadas. E são várias, é por isso que dá muito trabalho. Mas é o que eu falo, eu gosto de muito trabalho, né? Eu gosto de... Vou fazer, vem aqui, o que você faz? Não, redes sociais, né? O marketing não é mais redes sociais. Muito além, né? Por isso que é importante se atualizar, as pessoas que trabalham nessa área entenderem que não é mais o marketing, não é mais a pessoa das redes sociais. Ela faz brand, ela tem que cuidar da marca, dessa estratégia, tem que ver em 2 anos qual vai ser a posição dessa marca, né? Aonde que ela vai estar no mercado, em que lugar ela vai estar posicionada, em quantos % a empresa cresceu.
Então essa análise às vezes as pessoas não fazem, independente se você vende um produto ou um serviço, se você tem um negócio ou se você é o seu próprio negócio. As pessoas vão vivendo ali sem projeção de crescimento, isso é muito ruim, porque não tem como crescer. Às vezes você pode ser influenciadora, mas você precisa criar uma base de estratégia de crescimento para saber aonde você quer estar daqui a 2 anos, porque sem essa projeção não tem como alcançar. Então hoje aqui na Forbosa eu trabalho com uma projeção, eu gostava de 5, mas agora estou em 2 anos, já sabendo o que estaremos fazendo daqui a 2 anos, que tipo de produto estaremos aqui daqui a 2 anos. Então toda essa concepção já é criada e conversada agora com a direção da empresa, né? Eu, Hugo, Thiago, e nós 3 procuramos sempre olhar na mesma direção. Eu falo que as pessoas que estão numa reunião e cada uma tem uma opinião, dificulta muito o crescimento da empresa. Então esse já é um ponto muito importante. O outro ponto é a construção da equipe. A equipe não pode estar achando, né, como gestora, você não pode achar que um é mais importante do que o outro. Todos são extremamente muito importantes aqui dentro, todos representam a marca aqui dentro, e aí eu faço muitas conversas com os nossos profissionais, com todos hoje. Hoje eu faço um trabalho aqui juntamente com a Amanda, que é conversar com todos os profissionais e mostrar quais são os valores da empresa, a percepção e a forma que a gente quer. Porque uma coisa muito curiosa é que todos os profissionais, eles são admitidos em uma empresa por habilidades técnicas e eles são demitidos pelo comportamento. Exatamente porque faltou, às vezes, um pulso de treinamento mais forte, que não é um treinamento militar ou algo chato, muito pelo contrário. Eu crio uma conexão com os nossos profissionais, a gente tem um respeito, né? Eu valorizo muito ele enquanto profissional e eu quero o melhor dele. Então eu treino mesmo, eu passo todas as minhas experiências, eu falo como que tem que ser feita a entonação vocal, a entrega, tudo, toda essa concepção para que a marca fique cada vez mais forte. E é claro que a fala é muito bonita, mas na prática é muito difícil, porque você lida com pessoas. E eu não vendo só um produto, eu vendo serviço também. Então ativamente aqui dentro, há 1 ano aplicando branding, tem coisas que lá de trás eu tenho que resgatar, que eu falo, não, isso aqui não estava interessante para a marca, então eu preciso resolver, eu preciso melhorar. E aí sim eu consigo criar uma projeção de crescimento para a marca, para que todas as pessoas consigam reconhecer isso. Então é muito difícil, mas que bom que a gente tem uma recorrência aí mensal de 50% dos nossos clientes que mostram uma grande fidelização. Então, se a maioria está fidelizado e feliz e me dá um feedback, eu vejo que está dando certo e coisas que precisa consertar, eu acho que a gente tem que ser profissional o suficiente para consertar e não deixar passar, sabe? Não pode deixar passar nada. Então, eu faço reuniões aqui diárias, né? Como eu falo muito, então às vezes eu estou aqui meia hora, quando eu estou aqui, hoje eu estou meia hora aqui, mas eu falo, gente, não é que perdemos meia hora, ganhamos meia hora, ok? Entendeu? Entendi, e as pessoas trabalham com mais garra, com mais vontade, porque a minha intenção é fazer com que todos os profissionais que estão aqui trabalhem com muita dedicação. Eu acho que a dedicação, a querer estar, sabe? Fazer questão de fazer parte do nosso time faz com que a marca fique forte, porque é algo perceptível pelos nossos clientes. Então, você vê que é um conjunto de coisas, né? Não é só o menu. Esse menu, por exemplo, é uma inspiração de um café da Tiffany, tá? Veio lá maravilhoso, falei, já tô fazendo foto aqui. Então, tudo é uma referência de percepção. Água de coco, fui na casa da minha amiga, maravilhosa a casa dela, toda personalizada, já fiz foto, já tô aplicando. Então, você vai criando. Esse aqui também foi de uma outra loja que eu fui, aí já peguei o copinho personalizado para fazer o sorvete pistache, para que o cliente tenha uma sensação mais prazerosa ao estar aqui. Eu acho que eu sou uma boa consumidora, não sou louca do consumo, mas eu virei uma especialista nisso. Então, quando eu estou num lugar que eu sou bem atendida, eu volto. Quando o produto é bem cuidado, eu reconheço. Quando eu vejo que a marca se preocupa em ser diferente, em se posicionar, eu valorizo. Então, é o que eu aplico aqui. Então, são várias ações, tanto de serviço e atendimento, como também de ações de reconhecimento de marca, que aí são algumas ações que eu tenho criado aqui nesse ano. Bom, e você falou aí um pouco do seu cliente, que é recorrente. Agora,
os carros aqui custam a partir mais ou menos de 500 mil, você falou, né? Isso. O céu é o limite, daqui a pouco eu vou até querer saber, né, Carol? Qual o carro mais caro? Agora, esse cliente que compra aqui, provavelmente ele também é um roteiro de sucesso, porque para comprar um carro de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, é uma pessoa muito bem sucedida, né? Quem é essa pessoa que hoje investe esse valor em um carro? Qual o perfil? Olha, são vários perfis. Há muitos anos, Raíssa, tinha uma concepção de que pessoas bem-sucedidas eram pessoas herdeiras, né? No geral, acho que seria isso. Ou que alguém que fez alguma coisa errada, né, em relação à política. Sabe que tem uma análise que a gente pode fazer até de antigamente, se é do tempo de vocês, das novelas, né? Um dia eu estava pensando nisso. As novelas no Brasil, elas sempre passavam aquele mesmo elenco, um elenco muito sofrido, mas bom, e um elenco muito com alto padrão, mas um elenco que não passava, que era de gente má. Né? Tipo, a mais rica era a má da novela, era vilã, arrogante, era não sei o quê. Então, acho que nós, enquanto crianças, crescemos com esses exemplos completamente contraditórios, que é um reflexo, sim, da cultura e que a internet hoje vem a desconstruir. Então, o que eu acho de melhor da internet, porque tem muita coisa ruim, mas o que eu acho de melhor é essa desconstrução de liberdade e essa desconstrução das pessoas serem aquilo que elas querem ser. Serem quem são, sabe? Você não tem que ficar fazendo tipo, você não tem que... Tem muita gente que cria vida paralela, mas no geral, as pessoas da internet, elas estão bem reais, né? Elas não têm vergonha de ser quem são, elas não têm vergonha. O cabelo antigamente tinha muitas regras e a internet acho que trouxe essa liberdade para todo mundo de se expressar e das pessoas entenderem que essa expressão natural é o melhor que se pode ter de um ser humano, né? Então, todos os nossos clientes hoje, há um ano, que eu faço, já há muitos anos que eu estou aqui, nesses 10 anos, mas eu vou te falar que desde que a minha filha nasceu, né, quando ela já estava mais grandinha, então há um ano, efetivamente, que eu aplico o branding aqui na empresa, e a nossa concepção é que todo cliente que entra, desde do início da minha forte gestão, é um futuro potencial comprador. E independe, porque você pode entrar sem o dinheiro hoje. Mas, quando você tiver o dinheiro, é comigo que você vai comprar. Porque você entendeu a valorização que eu dei a você e a importância de que a sua intenção de estar aqui já é uma concepção de que você entende que você pode e que é para você também. Então, eu gosto de trabalhar com essa concepção, passo isso para os nossos profissionais e acredito que hoje não tem mais essa história de quem é o cliente. Há muitas possibilidades. Nós trabalhamos muito com clientes do agronegócio. Então, o agronegócio hoje ele é muito forte no Brasil, né? E são pessoas que estão em suas fazendas e a gente manda o caminhão lá para a fazenda da pessoa e que não necessariamente a pessoa tem uma vida exposta, né? Então, tem muita gente do agronegócio, muitos empresários e muitas pessoas do agronegócio que são nossos clientes. Então, hoje não tem mais como a gente apontar um perfil de cliente, né? Advogados, empresários, pessoas do agro são a maioria. Mulheres também, eu acho que elas precisam estar mais dentro desse posicionamento. A gente muito com a moda, né, de alto padrão e acessórios, enfim. Mas eu acho que as mulheres elas estão conquistando cada vez mais espaço. A Tânia Consentino, que é a CEO da Microsoft, ela acho que hoje é a maior voz no Brasil, porque em dados globais, 5% das mulheres são CEOs. Então, vamos dizer que a cada 100 homens, em dados nacionais, 3 mulheres são CEOs. De 100 homens, CEOs, 3 são mulheres, de grandes empresas de projeção e importância nacional. Então, você vê que é um dado muito baixo ainda para nós mulheres, mas que é um momento em que a gente se reconhece. Então, eu já me reconheço na Tânia, por exemplo, eu já me reconheço na Carla Cimede, por exemplo, coisa que a gente não tinha antes. A gente não se reconhecia nessas mulheres fortes, né? E que comandam empresas e que criam diferenciação de mercado. Porque eu não gosto muito de clube dos homens, clube das mulheres. Não, eu vou em eventos, eu adoro conversar com homens e mulheres igualmente sobre negócio. Mas eu vejo que hoje a gente se vê mais representada. Então,
essa representatividade, acho que já começa a despertar nessas meninas mais jovens essa conquista de que é possível, né? Tem a própria Ana Couto, da agência Ana Couto, que é o maior nome hoje de branding hoje no Brasil. Ela acabou de lançar um livro, que esse eu recomendo para todo mundo, que é a Revolução do Branding, né? E uma mulher que tem muitos anos de carreira, então eu respeito muito a história das pessoas, né? Eu valorizo os jovens que conseguem ascensão, mas acho que as pessoas que com a sua experiência deslancham, elas merecem muito o nosso respeito, porque são uma referência pra gente também de onde a gente quer chegar. Então eu já olho aquilo ali, eu já falo, minha cabeça já tá, tô escrevendo meu livro, já tô pensando no meu reality de marcas. Então a minha cabeça, ela não para, porque eu quero sempre estar me inspirando em pessoas assim, né? Com certeza. E essas pessoas são nossos clientes, então todos são nossos clientes. E pegando como referência, né? E Francine, agora falando de preços, né? Uma curiosidade de quem tenho certeza que nos assiste aqui. Você falou um ticket mínimo ali de 500 mil. Qual é o carro mais caro que vocês têm ou já tiveram aqui e qual seria esse carro? Então, esse carro vai chegar, na verdade, é uma novidade que eu já estou falando aqui para as pessoas. A gente hoje vem nessa crescente. Então, até o Hugo costuma falar muito isso, que a gente trabalha ali também, como é um nicho de mercado, então também não é interessante trabalhar com carros ali abaixo de 100, 400 mil, porque você abraça um nicho. Então, com esse nicho já bem posicionado, são carros a partir de 500 mil reais, né? Nessa média. E aí o céu é o limite, porque alguns carros são importados, enfim. E eu acho que esse foi um ano muito interessante para a empresa, não só pela marca de 10 anos no mercado, como pelo meu posicionamento forte aqui dentro de branding, criando várias ações e eventos dentro da empresa, e também com os carros exclusivos. Então, hoje, o Hugo, com a experiência que ele tem parceiros muito fortes e importantes no mercado, isso propicia uma abertura de negócios e também cresce quem é forte, né? Porque é o que eu falo, às vezes as pessoas, os amadores, eles se tratam como concorrência e não é assim, né? Geralmente, quando você tem uma concepção de que você é muito boa e você é muito boa, não há concorrência entre vocês, há uma junção de forças. Exato. Então, vocês se unem para serem melhores juntas. Isso. Então, é isso que as grandes cabeças fazem. E isso que a gente faz aqui também. Então, a gente tem parceiros muito respeitados hoje no país, que também propiciaram esse crescimento e, bem, enfim, são várias forças. Mas acho que as Ferraris hoje, elas lideram esse ranking de vendas hoje na Forboss. Vende muita Ferrari nessa média de 7 milhões, 8 milhões, por aí, né? Não tem como eu precisar ali, teria que abrir o nosso site, mas é mais ou menos isso. Então esse seria o modelo mais procurado, por exemplo? As Ferraris, elas são exclusivas, a gente teve, e aí, às vezes na entrega, a gente faz aqui um momento especial. Então, por exemplo, você comprou uma Ferrari de 8 milhões. Se fosse algo mais frio, de concessionária, eu não sei. Talvez você entraria e fecharia o negócio, financiava e teria todo esse trâmite documental, né? E de lógico, claro, de todas as empresas. Mas a gente quer criar algo incrível. Então, a gente chama as suas melhores amigas e aí a gente faz aqui um evento só para suas melhores amigas, aí desce o pano. Legal. Então, tem toda uma estrutura para que seja um momento único. Então, a gente quer que seja único e a gente quer estar junto com esse cliente nos momentos de conquista. Então, por isso que o cliente por isso que o Brasil mudou. Então, hoje o cliente que compra um carro de 500 mil, daqui 3 anos ele se projetou, está comprando de 1,5 milhão. Depois está comprando de 2 milhões. É verdade. O mercado está muito rápido, as pessoas estão né? boas aqui hoje, né? Muita construção de tudo. E a ponto de você já estar com um carro mais exclusivo, de 7, 8 milhões, enfim. Esse ano ainda, junto com o lançamento do jornal, que eu estou criando aqui um jornal da marca, que é mais um entretenimento da marca, eu acho que vai ser meu aniversário, não sei, em dezembro, viu? Olha, convido vocês. quando lançar, a Queremos gente estar aqui cobrindo vai pelo cobrir. podcast. Porque vem um carro que é um Rolls Royce elétrico. Não sei Olha, se eu posso estar falando isso, mas é uma novidade. Exclusivo aqui pro Roteiro de Sucesso, hein? vou até tomar um pouquinho E pra aí ouvir. eu quero fazer esse carro junto com o lançamento do jornal e algumas personalidades. Então, vai ser essa uma minha próxima intenção de fazer. E tem um carro também que estará aqui na próxima semana, que é o Porsche 918,
que é um carro de 19 milhões de reais. 19 milhões de reais. Carolina, 19 milhões de reais. E um carro, Raíssa? Imagina, né? Imagina a casa da tem. pessoa. Imagina o closet. O salário mensal. Meu Deus, 19 milhões de reais. O que leva uma pessoa a comprar um carro de 19 milhões de reais? Várias concepções positivas. Uma vez eu escutei uma frase de uma menina que eu gosto muito e ela falou assim, ela é jovem, né? Ela falou, eu não tenho brisa com carro, mas ela é bem sucedida. Eu não tenho brisa com carro, né? Não tenho brisa com carro, ela quis dizer, tanto faz. Ah, sim. Foi o que eu entendi, né? Porque foi uma gíria, eu falei, Sim. Oi amiga, foi isso. E eu falei, cara, ela nunca entrou num Range Rover. Porque há muitos anos, uma máquina como essa, um produto como esse é estudado. Uhum. Há muitos anos, essa concepção, não só de poder, de acessos, mas também de conforto e de conquista própria. Eu acho que é tão pessoal isso, Raíssa e Carol, que não se define muito assim quem comprou. Eu acho que não é um produto que se compra, eu acho que é uma conquista que se realiza. E é por isso que, enquanto branding ativo aqui já há um ano, eu vejo isso como uma importância muito grande. Do reconhecimento da sua jornada, né, roteiro de sucesso, história de sucesso, dependente da sua trajetória, que às vezes pode ser uma trajetória de uma pessoa que já herdou uma empresa e óbvio que você teve inteligência emocional, intelectual para levantar, ou se você começou do zero e criou um império, né? A gente tem muito isso hoje, nós temos clientes que começaram do zero e que criaram um império, que são nossos clientes recorrentes, e eu valorizo muito isso também, eu falo uau, sabe? Uhum. E aí ele quer chegar de Ferrari na live, e eu acho que isso é um reconhecimento, é algo para ele, é algo para ela, no caso, né? Para nós mulheres também que estamos em ascensão. É um reconhecimento de conquista, porque é muito confortável você ir, por exemplo, daqui para minha casa, quando eu vou de Bentley, eu vou noutra vibe, tô na vibe jovem, então eu vou, você sente toda a estrutura, é o cheiro do couro, você fala, isso aqui é uma obra de arte. Uhum. Você sente esse bem-estar, o som é maravilhoso, então eu acho que hoje a gente trabalha muito para ter experiências, né? Para viver momentos incríveis. E eu acho que isso não é algo supérfluo, sabe? Seria hipocrisia dizer, porque todo mundo quer estar bem apresentado, todo mundo quer viajar, todo mundo quer ter conquistas, quer ajudar pessoas que possam, né? Que conhecem. Então, é mais uma construção. Eu acho que é mais um presente que a pessoa se dá. E eu acho que você trabalha para isso, para se permitir, independente. Porque estamos né? aqui, meu amor, eu aqui, né? Estamos é passageiro, aqui. né? Então, assim, uns querem viajar, outros querem bolsas, outros querem carros. Então, assim, vai do que você vê, né? Prioriza, como uma conquista, né? Então, assim, cada um tem a sua, mas no fim das contas está todo mundo trabalhando para realizar sonhos, né? Para realizar sonhos, é por isso que estamos aqui, né? A gente se vê, a gente se identifica. Uhum. E eu acho muito bonito, às vezes, o que a internet pode proporcionar, de você conhecer o mundo. E é por isso que eu falo que o branding passa por isso, né? Às vezes eu vejo vídeos ou empresas, histórias de outro lugar do mundo que eu nunca teria acesso, ou de empresários que eu admiro muito, e eu consigo captar tudo isso. Então há uma conexão de importâncias e a gente passa a conhecer também. Às vezes eu vejo o lançamento agora da Ferrari e aí eu falo, uau, né? Então você tem acesso. O Hugo mesmo, ele tem um roteiro que ele viaja para fora do país, para a Europa, 2 vezes por ano. E imagina, tanto de coisas que a pessoa vê, absorve e conhece o cliente. Então é uma constante de crescimento, nunca para. O mercado de luxo tem uma questão que até o Ferreirinha lançou um livro, né? O Ferreirinha especialista também nesse mercado, que é o paladar não retrocede. Então a pessoa, ela não vai sair de um carro maravilhoso para um ok, ela vai do maravilhoso para um melhor ainda. Exato. Então essa é a tendência de todo mundo que está conquistando as coisas, né? E você sabe que na pandemia a gente teve recorde de vendas. A Forbosa, ela teve um crescimento muito exponencial na pandemia, porque as pessoas não podiam viajar, não podiam criar outras expectativas e compraram mais carros. Olha só. Foi até uma matéria da Forbes.
Interessante. Que eu coloquei na Forbes exatamente porque eu achei isso muito curioso, né? Ótimo, que bom que o mercado estava aquecido nesse caso. E aí eu tô sempre também... essa é outra coisa legal também, de estar sempre divulgando nos meios de comunicação que não sejam só os nossos. Eu gosto muito de valorizar outros canais de comunicação que possam falar da nossa marca. Inclusive o roteiro de sucesso. Inclusive, eu acho que isso credibiliza. Com certeza. Né? Francine, muito interessante. Ela falou que todo mundo aqui é um potencial comprador. Eu e Carolina, inclusive, vamos ver um modelo ali pra gente. A gente volta ainda pra comprar, né, Raíssa? Isso aí, em breve. Bom, vamos lá. A gente já conheceu o passado da Francine como colega nossa, jornalista, repórter. Depois veio pra Brasília, o amor trouxe ela pra Brasília, se consolidou aqui, veio a Forboz, tá chegando um carro de 19 milhões. Em dezembro tem evento. Muito bem. Resumindo tudo, a gente quer saber agora, quem é a Francine Covelli? Maravilhosa. Ai, nossa, que pergunta interessante. Aquele momento que a gente fica até emocionada, né? Mas porque dá uma audiência, brincadeira. Gente, assim, eu não estava preparada para essa, né? A expectativa. Mas eu sou muito verdadeira. Eu acho que essa minha autenticidade é que me projeta. Eu não consigo disfarçar, estar por estar, não ser de suma importância para mim, criar conexões que não são verdadeiras. Então, eu sou uma pessoa muito verdadeira e eu sou muito humilde também no sentido de estar sempre preparada e pronta para um novo. Eu nunca acho que eu estou pronta. Eu sempre, às vezes eu crio coisas que eu falo, gente, olha o que eu fiz, que interessante. Então, eu me admiro assim com a minha vontade, a minha garra de não tá ali naquela zona de conforto, aquela zona comum. Então eu tô sempre criando, eu sou muito criativa, eu gosto muito de ajudar as pessoas, eu me preocupo muito com as pessoas, principalmente com as pessoas que estão à minha volta. E eu acredito muito, como Francine, assim, na importância de você escolher quem convive com você. Eu acho isso muito valioso, profissionalmente, falando ou não, né? Eu acho que esse círculo que te cerca é um círculo que te projeta ou que te afunda. Então, eu amo muito as pessoas que eu convivo, eu escolho muito essas pessoas e eu valorizo muito também. Então, eu acho que o sentimento que eu mais tenho hoje, eu acho que é de ajudar mesmo. Eu me sinto, quando a pessoa se sente assim, que ela tá realizada, eu me sinto realizada quando eu ajudo alguém. E essa minha ajuda, ela pode ser com uma conversa extensa que mude a percepção dela totalmente, mude a vida, mas eu sei que eu estou fazendo um diferencial. Então, é algo que eu busco muito na minha vida, de não só passar. Eu acho que muitas pessoas procuram hoje essa eternidade, que é uma eternidade de você deixar uma marca, de você deixar um legado, e isso é muito valioso. Só que você tem que saber fazer isso, né? Você tem que saber como você vai imprimir a sua marca nas pessoas e como você vai deixar esse legado para o mundo. A minha filha é o meu maior legado, que é a pessoa que eu ensino tudo e que eu projeto a minha pessoa nela. Então eu tenho muito esse cuidado, esse zelo, mas também tenho esse zelo com todos que estão à minha volta, efetivamente, de estar preocupada se está tudo bem. Então, eu acho que essa importância que eu dou às pessoas é que faz com que eu me sinta bem, me sinta realizada, sabe? Eu acho que, como eu falo, o sucesso é muito relativo. O que é sucesso para você pode não ser sucesso para mim. E as pessoas estão equivocadas de que o sucesso é um só. Mas eu acho que a forma como você eterniza o seu legado e como você vai deixar isso para futuras gerações é que às vezes as pessoas estão muito preocupadas com o imediatismo e não estão analisando como que elas vão deixar isso. Sabe, que é o que é mais profundo e é o que faz sentido no final, né? Então a gente envolve tudo, pessoas, religiosidade e a bondade também, que eu acho que é o principal. Francine, só pra gente finalizar então, qual a sua dica para quem deseja entrar nesse mercado de carro de luxo? Qual a dica que você daria para quem gosta desse meio, para quem se imagina trabalhando nessa área? Assim, um resuminho mesmo, sabe? Direto e reto, assim. Criar uma empresa ou entrar na minha? Ambos os casos. O que a pessoa tem que ter em mente para trabalhar com esse nicho de luxo, que eu tenho uma outra empresa agora que é uma revista de negócios que eu vou lançar. Mas calma. Pergunta mesmo o que a pessoa precisa, né? Para trabalhar até com esse nicho de luxo, né, automotivo.
O mercado Prime, ele é extremamente cuidadoso. Então não adianta você achar, não adianta você achar que está agradando, você realmente tem que agradar. É um público muito exigente e é um público que já espera. E muitas das pessoas, por não fazerem parte desse meio, têm uma concepção errada, até do consumo mesmo. Então, eu acredito que vivenciar espaços é interessante. Então, se você quer fazer parte desse meio, você precisa vivenciar. Não necessariamente comprar para ver como o fluxo acontece, mas você precisa estar presente, sem vergonha nenhuma. Houve um tempo, por exemplo, falando desse mercado, há 10 anos atrás, que eu estava em Milão, eu entrava na Dolce & Gabbana, que em Milão é mais tranquilo, né? Você vai... E eu colocava todas as roupas. Ai, tá ótimo, isso aqui adorei. No dia eu não podia comprar, porque eu estava tirando meu passaporte italiano, estava outro... eu não tinha tido ainda esse crescimento exponencial que eu tenho hoje. Então, mas eu já queria vivenciar e eu entendia como havia um comportamento ali. Então você não pode falar de algo que você não tem propriedade, que você não vive, porque a experiência, ela muda tudo. Então, a partir do momento que eu comecei a viver e entender o que as marcas faziam comigo, foi quando eu entendi o branding que eu ia aplicar aqui dentro e o que os clientes queriam da marca. E aí fez sentido para mim. Aí eu entendi, eu falei, entendi o que os clientes vão gostar, o que vai fidelizar e o que vai projetar a marca. Porque, afinal de contas, é o que mais importa hoje, né? A gente tem uma equipe muito grande, diretores muito importantes, mas se a marca não for forte e não tiver o reconhecimento do mercado, muito dificilmente você cresce no mundo dos negócios. É isso, e que negócio, hein, Raíssa? Adorei toda essa história, do início até agora, esse conhecimento todo, a gente tá até usufruindo aqui, né, Carol? Já tomei cappuccino, Carol tomou ali o coco, adorei toda a sua história, Francine, parabéns por esse sucesso. Francine, que a gente possa obrigada pela depois. sua participação aqui no Roteiros de Sucesso. Ainda mais sucesso para vocês, que você tem uma verdadeira história que compartilhou só um trechinho dela com a gente. Então, muito obrigada pela sua participação. E você que nos acompanha, que gosta de aprender, que quer viver esse mundo, esse episódio ficou imperdível, né? É isso aí, galera. Até a próxima. Tchau. Espero que tenham gostado.